Bem-vinda a mais uma live da nossa série de mensagens Uma Vida Frutífera. E mulher de Deus, se você deseja ter uma vida frutífera, uma vida que gera frutos, então permaneça durante essa semana toda, colhendo as chaves que o Senhor tem liberado sobre a sua vida. Nós estamos iniciando a segunda live dessa série de mensagens que vai ser a semana toda, onde nós vamos estar estudando o livro de Gálatas. O Senhor tem direcionamento e instruções para nós e, portanto, nós precisamos estar com os ouvidos abertos, atentos para aquilo que o Senhor está nos trazendo nesse tempo. Nós precisamos ser as filhas que estão ali, disponíveis, as filhas prontas, preparadas para ouvir as instruções do Senhor. Meninas, prepare o ambiente, pegue todo o seu material, sua Bíblia, caderno, caneta, esteja com caneta em mãos para anotar os direcionamentos do Espírito Santo para a sua vida. Se você está chegando agora, vai compartilhando a live, vai chamando essas mulheres para esse tempo tão precioso, a mesa com Jesus, onde seremos ministradas pelo Espírito Santo. Eu vou soltar um louvor aqui para nós darmos início à nossa segunda live dessa série de mensagens estudando o livro de Gálatas, uma vida frutífera. Vamos lá, meninas, em nome de Jesus vou soltar o louvor, vocês vão preparando todo o ambiente e vão chamando essas mulheres de Deus para a live também. Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que esperamos e ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és, ao som da Sua voz, os nossos corações queimam de amor. Olha só, meninas, presta atenção. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome lugar de honra, perfumamos ela toda. Meninas, somos nós quem preparamos a casa, somos nós quem colocamos a mesa, somos nós quem convidamos o Pai para sentar conosco, Jesus, somos nós que priorizamos esse tempo, somos nós, isso parte de nós. O Senhor está à espera, todos os dias o Senhor deseja se encontrar conosco, sentar ali e trazer direcionamentos. É como se o Senhor ele passasse instruções para o nosso dia, daquilo que nós vamos fazer, daquilo que nós vamos falar. Então, a responsabilidade de preparar o ambiente, de convidar o Senhor para tomar o lugar de honra que é dele, é nossa, meninas. Preparar a mesa, colocar ali a palavra de Deus, ter um tempo de solitude com o Espírito Santo, ter um tempo onde nós vamos ser sensíveis à voz do amado da nossa alma. Nós precisamos voltar para esse lugar, a essência, a origem, onde nós estamos ali ligadas com o Pai, na videira, plantadas com Ele. Se nós desejamos frutificar, meninas, nós precisamos cuidar do solo. Ontem nós aprendemos aqui que o solo do nosso coração, onde a palavra de Deus ela é lançada, onde a semente da palavra de Deus é lançada, nós precisamos cuidar desse solo, é nossa responsabilidade.
responsabilidade, limpar, tirar toda a sujeira, tirar todo o mato, tirar toda a erva daninha, tirar todos os espinhos que estão impedindo o seu crescimento e a sua frutificação. Tudo começa no solo, então olhe para o solo do seu coração, como que ele está? Você está cuidando desse solo? Você está tendo tempo para regar esse solo? E eu estou dizendo regar o solo com a água viva que é Jesus. A água viva que vai produzir em você vida, porque para frutificar, para crescer, para florescer e frutificar precisa vida. Então essa água que o Senhor ele tem para nos oferecer, esse cuidado que o Senhor tem para nos oferecer, nós precisamos estar de coração aberto para isso, nós precisamos desejar isso. Está acessível, não está escondido, está acessível. Você tem acessado isso? Você tem acessado essa presença com o Pai? Você tem colocado a mesa? Você tem ali cuidado do seu coração, apresentado o solo do seu coração para o Senhor? Porque talvez o solo do seu coração foi ferido, o solo do seu coração foi machucado, o solo do seu coração foi contaminado, mas é somente no Senhor, é somente plantada nele que esse solo ele vai começar a ter nutrientes para que a palavra de Deus plantada ali ela possa crescer, possa florescer e frutificar. Se o solo do seu coração foi contaminado por alguma coisa, se o solo do seu coração foi contaminado por uma outra pessoa, não jogue a responsabilidade do cuidado desse solo na mão de terceiros. A responsabilidade é sua, o solo é seu, o coração é seu, a semente da palavra de Deus está sendo liberada diariamente, o Senhor está liberando palavras, o Senhor está liberando sementes e é a sua responsabilidade, mulher de Deus, cuidar do solo do seu coração. Hoje nós vamos dar continuidade nisso. Hoje nós vamos falar sobre a poda ser necessária. A poda é necessária. Nós vamos aprender hoje. Cadê? Eu tinha fixado, sumiu. Meu Deus, eu tinha fixado aqui o comentário. A poda é necessária, meninas. Nós vamos entender que vai ter uma tesourinha aí que vai, nos podar, e nós precisamos estar dispostas também a passar por essa poda, e você vai entender o quão importante é a poda na vida do cristão, quão importante é a poda na minha vida e na sua vida, e nós precisamos estar disponíveis para o Senhor e dizer para Ele, pode podar, tô aqui para isso, Deus, eu quero ser podada. Mas antes vamos orar em nome de Jesus. Você já compartilhou essa live? Já chamou as mulheres de Deus para essa live? Tá fixada, Abigail? Achei aqui. Vocês já chamaram essas mulheres? Já compartilhou? Já compartilhou aí com 10, 15 mulheres de Deus? Vamos para o nosso tempo aqui de meditação, Gálatas capítulo 2, vamos orar. Enquanto eu estou aqui orando, se você puder, ore comigo, senão você vai compartilhando a live, vai chamando em nome de Jesus, vai enviando, vai ajudando o Instagram a notificar e falar, nossa, esse conteúdo é um conteúdo bom, as mulheres se interessam, vou entregar para mais mulheres, porque o Instagram sabota, meninas, o Instagram ele sabota. Então, quanto mais vocês compartilham, quanto mais sobe coraçãozinho, foguinho, interação aqui comigo na live, mais o Instagram entende que é um conteúdo bom, relevante, e ele vai compartilhar com mais mulheres, amém? Porque ele sabe que o público aqui é feminino, todas nós mulheres estamos reunidas, então ele entende que é algo relevante e ele vai compartilhar com mais pessoas. Vamos orar em nome de Jesus, vamos pedir que a água viva venha sobre nós para regar o solo do nosso coração. Vamos pedir que o Senhor venha com a tesoura da poda sobre nós e nós vamos entender o quão importante hoje é a poda na nossa vida. Na vida cristã é necessário que o Senhor ele venha com a sua tesoura e ele traga ali uma poda. A poda é necessária. Vamos orar em nome de Jesus para nós iniciarmos em nome do Senhor. Paizinho, graças nós te damos por mais uma oportunidade de estarmos reunidas em Tua presença. Louvo ao Teu nome, ó Deus, pela reunião das filhas. O Senhor tem atraído as filhas à mesa
O Senhor tem atraído as filhas de vários lugares do Brasil para sentar e ouvir os teus direcionamentos. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é o Deus que faz o convite. E as tuas filhas estão aqui prontas e dizendo sim para o teu chamado, sim para o teu convite, sim para a tua convocação. Deus, nessa semana é uma semana tão especial, é uma semana onde nós queremos ser alinhadas, exortadas, corrigidas. E para isso, Deus, o Senhor tem usado a tua palavra, tem trazido direcionamentos. Estamos sendo, meu Pai, ministradas através das cartas que o apóstolo Paulo escreve para os irmãos da Galácia, a carta de Gálatas. Ó Pai, traga instruções, traga chaves do céu, traga revelações, traga conhecimento, traga discernimento para que nós possamos nos despertar para aquilo que o Senhor deseja fazer. Nós queremos ser mulheres frutíferas, mulheres que tenham uma vida frutífera, mulheres que produzem, mulheres que estão, Senhor, ativas no relacionamento com o Senhor, mulheres que estão enraizadas, conectadas na videira, a videira verdadeira. Ó Pai, nós queremos frutificar, que o teu Espírito Santo venha trazendo luz e direção, que o Senhor agora venha trazendo a tua água viva sobre o solo do nosso coração, para que o nosso solo tenha um cuidado especial, com nutrientes especiais, para que quando a palavra, a semente da tua palavra for lançada em nosso coração, essa semente possa, meu Deus, frutificar, crescer e produzir 100 por 1. Essa é a minha oração sobre a vida dessas mulheres. Eu declaro mulheres frutíferas, eu declaro mulheres prósperas, eu declaro mulheres abundantes, eu declaro mulheres superabundantes na tua presença, em nome de Jesus. Mulheres que têm cestas nas mãos carregadas dos seus frutos, mulheres que produzem, mulheres que estão vivas no Senhor, em nome de Jesus. É isso que eu libero sobre a sua vida hoje, mulher de Deus, para que você seja uma mulher frutífera, tenha uma vida frutífera e que seus frutos glorifiquem o nome do Senhor. Nós te amamos, Pai, nós bendizemos o teu nome, nós desejamos a tua presença. Fale conosco, doce Espírito Santo, que não seja mais a minha voz, mas a tua voz a ecoar através de mim. Obrigada por este tempo precioso. Fique à vontade em nosso meio. Nós te damos total liberdade para vir com a sua tesoura de poda e podar aquilo que está atrapalhando o nosso crescimento e a nossa frutificação. Em nome de Jesus. Assim eu oro, crendo, agradecendo, louvando e exaltando o teu nome, que é digno. E a igreja de Jesus aqui reunida, as filhas à mesa, dizem amém, meninas. Glória a Deus, aleluia. Estão com a sua Bíblia em mãos, Gálatas capítulo 2. Se você também estiver com um caderninho aí para fazer as anotações, caneta, muito importante, meninas, o Senhor irá liberar chaves do céu sobre a nossa vida. Vamos lá, Gálatas capítulo 2, eu quero trazer aqui um contexto, eu quero te situar e te contextualizar do que acontece aqui em Gálatas. Nós sabemos que Gálatas é uma carta que o apóstolo Paulo escreve para os irmãos, os crentes, os fiéis, os salvos na região da Galácia. Ele escreve essa carta ali por volta da sua terceira viagem missionária. Ele escreve com o intuito de exortação, de correção, de alinhamento daqueles cristãos que estão ali. Eu estou falando da igreja de Jesus. Paulo está escrevendo para a igreja do Senhor Jesus. E nós vimos então ontem que ali no capítulo 1, Paulo ele vem trazendo realmente um chacoalhão. Precisa cuidar do solo, precisa cuidar do coração para não ter contaminação. O verdadeiro evangelho precisa ser o centro da igreja do Senhor. A mensagem de Cristo, ela precisa ser anunciada sem mistura humana, sem acréscimo humano, sem colocar alguma coisa, sem tirar alguma coisa da palavra de Deus. Precisa ser algo puro, genuíno. E aqueles cristãos dessa igreja, desse povo ali na região da Galácia, eles estavam se misturando. Havia uma mistura, eles estavam deixando de viver o verdadeiro evangelho de Cristo, de praticar aquilo que Jesus ensinou, e eles estavam se perdendo, eles estavam se misturando, eles estavam se contaminando com outro evangelho que não era aquele que o apóstolo Paulo tinha anunciado para ele. E o apóstolo Paulo é incisivo, direto, reto ao dizer: se um anjo do céu ou algum de nós apóstolos pregar um outro evangelho que seja anátema, amaldiçoado, ou seja,
seja, só existe um evangelho, só existe uma palavra, a palavra da verdade, só existe um Deus, só existe uma verdade. Não pode fugir disso. E o que acontece? Deus confia homens à sua igreja. Deus confia a homens a sua igreja. E nem todos esses homens de fato que estão à frente da igreja, eles estão preparados, alinhados para assumir esse compromisso de pastoreio. E é por isso que muitas vezes o solo é contaminado. É por isso que muitas vezes o solo do seu coração é mal cuidado, é mal regado. Você se contamina com o falso evangelho, com doutrinas de homens, com aquilo que o homem vem colocando, com aquilo que o homem vem impondo, ok? Então, esse é o contexto. O apóstolo Paulo escreve para correção, exortação, para que ele se alinhe novamente ao verdadeiro evangelho de Cristo. E aqui no capítulo 2, meninas, é um capítulo que eu gosto muito, porque o apóstolo Paulo, ele traz muitas verdades, e aqui no capítulo 2 tem até um conflito ali entre Paulo e Pedro, e é exatamente aqui a partir do verso 11 que eu quero trazer essa palavra para vocês. O apóstolo Paulo, ele vai dizer que quando ele chega ali nessa região, no capítulo 2, quando ele volta novamente para Jerusalém, depois de 14 anos, e ele vem com Barnabé e ele vem com Tito, ele vem para trazer e para falar realmente certas verdades para alguns grupos ali que pertenciam, né, já à igreja do Senhor. E quando o apóstolo Pedro também chega ali para estar junto com ele, acontece ali um conflito. Por quê? O apóstolo Paulo, nós sabemos que o apóstolo Paulo é judeu. Ele era judeu, ele era, antes de se encontrar com Jesus, ele era perseguidor de cristãos, e ele fazia isso em nome da lei. Ele perseguia cristãos em nome da lei. Ele usava a palavra, a Torá, ele usava o Pentateuco como uma arma de perseguição aos cristãos. Então ele matava cristãos, ele perseguia cristãos, ele estava ali vendo o que estava acontecendo com Estevão, quando Estevão foi apedrejado, ele participou de tudo isso. Então, olha assim, o apóstolo Paulo, ele era doutrinado na lei. Ele era doutrinado na lei. Então, isso antes dele conhecer e ter um encontro verdadeiro com Cristo. Quando ele encontra com Cristo, quando ele fica cego ali, a luz de Cristo brilha nele e Jesus vai falar para ele: Paulo, é duro bater contra aguilhões, né? Ele era Saulo, ainda Saulo. É duro bater contra aguilhões, ou seja, é duro você ficar insistindo em algo que não é para você, em algo que não está certo. E ali ele tem um encontro verdadeiro com Cristo. Então Paulo passa a ser agora, depois desse encontro com Cristo, um dos maiores apóstolos. Ele que não andou com Jesus, mas teve um encontro com Jesus. Ele foi um missionário, ele abriu igrejas, ele levou a palavra da verdade, ele pregou o evangelho puro e genuíno do Senhor, que ele mesmo recebeu de Cristo Jesus, não através de homens, não através de outros apóstolos. Ele vai dizer isso também ali no capítulo 1, ele vai dizer: eu não fui atrás de outros apóstolos, aquilo que eu recebi de Jesus eu estou comunicando, eu estou expressando, eu estou passando. Então ali, depois de 14 anos, Paulo volta a essa região e ele prega, né? A mensagem de Paulo era para os gentios. O que são os gentios? Aqueles que não eram da linhagem dos judeus, aqueles que se convertiam para o cristianismo, eles não eram natural judeu. Então ele pregava para esse grupo, ele tinha mais facilidade para pregar para essas pessoas. Já o apóstolo Pedro já pregava literalmente para os judeus. Ele pregava para esse grupo específico, ou seja, tinha mais facilidade para falar com certo público. É como os pastores hoje, né? Tem pastores que falam para casados, tem pastores que falam para homens, tem pastores específicos para cada área e para cada situação, né? Então, nessa época aqui era a mesma coisa. Então,
Paulo falava para um grupo específico, que eram os gentios, e Pedro falava e tinha mais facilidade para pregar para os não gentios, que eram os judeus. Só que o que acontece aqui no capítulo 11? Tem ali um atrito entre os dois. Vamos ler? Capítulo 2, verso 11, perdão. Capítulo 2, verso 11. Paulo repreende Pedro. Olha só, na minha tradução está dizendo assim, ó: quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face. Enfrentei-o face a face. Se você puder, grifa, circula, pinta, destaca, face a face. Enfrentei-o face a face por sua atitude condenável. Mas espera aí, o apóstolo Paulo está falando de uma atitude condenável de Pedro. Quem era Pedro, meninas? Vamos lembrar quem era Pedro. Pedro foi um dos primeiros discípulos escolhidos por Jesus. Pedro andou com Jesus, Pedro foi discipulado por Jesus. Pedro viu sinais, maravilhas, cura. Pedro viu tantas coisas enquanto ele caminhava com Jesus. Pedro foi comissionado. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro é feito rocha. Pedro, então, ele, após ali a descida do Espírito Santo em Atos 2, Pedro dá um discurso e começa a falar ousadamente sobre o evangelho, o verdadeiro evangelho de Jesus, e ali tem um acréscimo de mais de 5.000 almas. Olha só como que o apóstolo Pedro era, assim, fantástico, uma pessoa de Deus. Pois é. Até mesmo pessoas fantásticas e pessoas de Deus, às vezes, cometem alguns deslizes. Mesmo pessoas fantásticas, usadas por Deus, até a sombra de Pedro curava por onde ele passava. Mesmo essas pessoas estão sujeitas a ter deslizes. E qual foi o deslize de Pedro, na qual Paulo vem e chama sua atenção face a face pela sua atitude condenável? Vamos continuar a leitura. Pois antes de chegarem, verso 12, pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Qual que era o grupo que Pedro pregava, meninas? Qual que era o grupo que Pedro pregava? Judeus, não gentios. Aí o apóstolo Paulo, é uma confusão, né? Pedro, Paulo. O apóstolo Paulo está dizendo assim, ó: pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Quem eram os da circuncisão? Os judeus. Os judeus chegaram ali junto com Tiago. Olha só, os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé deixou-se levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do evangelho, você vai circular, pintar, destacar, grifar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do evangelho. Grifa, pinta, destaca, circula isso daqui. Declarei a Pedro, diante de todos, não foi? Paulo não chamou ele no secreto, não chamou ele de lado, falou: Pedro, vem cá, eu preciso falar com você. Não, foi na frente de todo mundo, foi na frente de uma congregação inteira. E olha só, você é judeu, mas vive como gentil. E não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Vamos entender essa confusão e esse conflito que teve aqui entre Paulo e Pedro, na qual Pedro ele vem e ele dá ali um enfrentamento, ele tem ali um enfrentamento com Paulo. Meninas, olha só, o apóstolo Pedro, ele andou com Jesus. Ele caminhou com Jesus. Ele foi ensinado pelo mestre. O apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro estavam ali, ó, nível hard, nível palho a palho. Por quê? Porque o apóstolo Pedro andou com Jesus. Só que Paulo foi chamado por Jesus. Paulo teve um encontro ali, face a face, cara a cara, com o próprio Jesus. Eles estavam palho a palho. Nível hierárquico, os dois, nível ali, ó,
em cima. Nós estamos falando de dois homens de Deus, tementes ao Senhor. Um pregava para um grupo, o outro pregava para outro grupo. O grupo do apóstolo Paulo era os gentios, ou seja, aqueles que não eram de origem judaica, aqueles que não eram judeu por natureza, mas aqueles que adquiriram, aqueles que aceitaram o evangelho de Jesus e, portanto, passaram-se a pertencer ao grupo dos judeus. E o apóstolo Pedro era dos judeus. Ele pregava já para os judeus. Os judeus, meninas, eles tinham o hábito, dentro da lei, o costume de serem circuncidados. Ali os meninos, eles eram circuncidados muito cedo. E isso representava uma aliança que eles faziam com o próprio Deus. A circuncisão, vocês sabem o que é, não é? Corta ali o prepúcio do menino já muito cedo. Então isso daí era uma marca, era como se fosse um sinal de que ele se tornou então pertencente ao Senhor. O apóstolo Paulo prega para um grupo que não é circuncidado. O apóstolo Pedro prega para um grupo que é circuncidado, e essa é a briga. Os circuncidados dos não circuncidados. E o que acontece essa treta aqui? O apóstolo Pedro, quando estava longe do seu grupo de origem, que é os circuncidados, ele comia com os não circuncidados, ou seja, ele comia com os gentios. Ele estava à mesa com os gentios, quando o seu grupo estava longe. O apóstolo Paulo vai dizer isso. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, que era a parte dos judeus, ele comia com os gentios. Ele estava à mesa com os gentios. Pedro, aquele que viu Jesus comendo com os pecadores, estava à mesa com os gentios. Ok, mas quando chegou o do seu grupo, os judeus circuncisos, o que o apóstolo Pedro fez? Levantou da mesa e eu não tenho parte com vocês. Não como mais com vocês. Não divido mais o meu ambiente com vocês. Vocês são considerados não cristãos. Olha a atitude de Pedro. Quando Paulo viu isso, ficou indignado. Quando Paulo viu isso daqui, ficou indignado. Como pode? Como pode um apóstolo nível alto, que andou com Jesus, viu Jesus comendo com os pecadores, agora se levantar da mesa porque o seu grupo chegou e dizer: eu não tenho parte com esse povo. Esse povo é considerado não judeu, ou seja, era um povo que não era considerado pertencente ao povo de Deus. E olha só, aí que vem, meninas, aí eu quero que vocês entendam o negócio. É como se o apóstolo Paulo pegasse uma tesoura e eu preciso podar Pedro. Eu preciso, podar Pedro. Eu quero que vocês entendam aqui agora o significado da poda. Quando o apóstolo Paulo enfrenta face a face o apóstolo Pedro, ele está fazendo uma poda. Eu quero que você entenda isso como se fosse uma poda. Ele está podando Pedro. Por quê? Nós vamos entender agora. Nós vamos entender então por que o apóstolo Paulo ele vai podar o apóstolo Pedro. A atitude de Pedro estava completamente controvérsia aquilo que ele pregava, porque ele pregava uma coisa e ali naquele momento ele estava fazendo outra. Quando o seu grupo chegou, ele levantou, parou de fazer aquilo que ele estava fazendo e foi ali novamente manter a sua postura, manter a sua fala do grupo de judeus circuncisos. Olha só, quando Paulo ele vai enfrentar face a face Pedro, ele vai corrigir. Ele vai trazer a tesoura da poda para a correção. Ele vai trazer a tesoura da poda para que o apóstolo Pedro volte ao centro do verdadeiro evangelho. Isso nos prova, meninas, que até um cristão, que até nós cristãs de anos caminhando com Jesus, vendo sinais, maravilhas, tendo experiências com o Senhor, nós podemos dar um deslize. Nós podemos cometer ali algumas coisas que não agradam ao Senhor. Nós podemos fazer distinção de igreja A, de igreja B. Porque aquela igreja as mulheres só podem usar saia. Não me misturo com elas. Aquela igreja não pode cortar o cabelo. Não me misturo com eles. A igreja A, a igreja B, a igreja C, Isso aqui é distinção.
Isso daqui é a distinção que o apóstolo Pedro estava fazendo. Ele estava fazendo uma distinção de povos. Só que não era essa a realidade. Porque ele pregava isso, só que aqui ele estava fazendo outra coisa. Aqui ele estava fazendo diferente. O apóstolo Paulo vendo isso falou, não posso deixar desse jeito, preciso passar a poda, preciso pegar a tesoura da poda. O que acontece? Nós vamos entender o porquê que é necessário podar. E agora eu quero que você entenda uma chave preciosa. A poda, ela só vem para quem já é maduro. A poda só vai vir para quem já é maduro. Eu estou falando do apóstolo Pedro, eu não estou falando de um recém-convertido, eu não estou falando de alguém que não viu sinais, maravilhas de Jesus, eu não estou falando de alguém que não conhece Jesus, eu estou falando de alguém que caminhou com Jesus, de alguém que está à frente de um ministério, de alguém que está ali à frente, levando o reino de Deus, anunciando a palavra da verdade. Mas a poda veio para ele, e a poda vem para aqueles que são maduros. Você já viu alguém podar um brotinho? Fala para mim. Você já podou algum brotinho? Você já podou algum brotinho que está nascendo? Você já podou algum brotinho que está ali germinando? Brotinho não se poda. A poda vem quando tem maturidade. A tesoura da poda vem para quem já é maduro. Porque se a tesoura da poda vier quando você está ali começando, brotando, você não vai suportar, vai matar, vai morrer, não vai crescer. Então a primeira chave aqui é a tesoura da poda vem para quem é maduro. Tem maturidade? Então prepara, porque a tesoura da poda vai passar por você. E não venha dizer que já faz 10, 15 anos que você é cristã. Mesmo assim, nós precisamos da tesoura passando em nós. Nós precisamos dessa poda. Nós precisamos ser podadas. Nós precisamos permitir que a tesoura venha em nós. Maturidade. E só vai permitir a poda quem é maduro. Só vai autorizar a poda quem é maduro porque sabe que é necessário. O que a poda causa? Vou te falar 6 coisas necessárias quando a tesoura da poda passa. Por que a tesoura da poda tem que passar? O porquê que é necessário fazer uma poda, assim como o apóstolo Paulo vai fazer uma poda em Pedro. Por que o apóstolo Paulo vai fazer uma poda em Pedro? Por que o apóstolo Paulo vai fazer uma poda em Pedro? Você vai entender agora 6 coisas porque é necessário que a poda do Senhor venha sobre nós. Por quê? Primeira coisa, a poda é necessária para limpar. A poda é necessária para tirar ali, eliminar galinhos secos, galinhos que estão ali, que já não tem mais vida, mortos, estão só fazendo, sabe, um peso morto. A poda, ela vem para isso. A poda vem para limpar. Quando o apóstolo Paulo vai enfrentar face a face o apóstolo Pedro, ele vem com a tesoura da poda para limpar aquilo que está manchando o verdadeiro evangelho de Cristo. Aquilo que está sendo contrário ao verdadeiro evangelho de Cristo. Porque Jesus não anunciou um evangelho para Pedro e também não anunciou outro evangelho para Paulo. O evangelho que Jesus anunciou para Pedro é o mesmo evangelho que Jesus anunciou para Paulo. Agora, se um deles está se escapando, fazendo alguma coisa contrária, então tem que entender, precisa voltar para o centro, precisa alinhar, precisa tirar aí as impurezas, precisa tirar os galinhos secos. O que está acontecendo? O evangelho anunciado é o mesmo, porque Jesus é o mesmo. O evangelho foi o mesmo, pregado para os dois. Por que um agora está dando uma atitude controvérsia? Então a poda vem para limpar. Quando o apóstolo Paulo confronta o apóstolo Pedro, é para limpar aquilo que está sendo contaminado e manchado. Sabe por quê? Às vezes nós manchamos o evangelho de Jesus. Às vezes nós manchamos o evangelho de Jesus. Às vezes nós manchamos algumas verdades da palavra com as nossas atitudes, com os nossos comportamentos. Então, primeira coisa, a poda é necessária para limpar. Segunda coisa, a poda vai tirar de nós coisas velhas, mortas. Aquele galinho morto que não está produzindo nada, que não está verdinho, que não está brotando, que não está bonito, poda. Corta, vai tirar. Aquilo que não está legal, aquilo que não está agregando, aquilo que não está somando no seu crescimento, poda. É isso que o apóstolo Paulo faz com o apóstolo
Pedro, vou cortar, vou tirar essas coisas. É necessário passar a tesoura da poda, porque tem que tirar aí as coisas erradas, tem que tirar aquilo que não agrega, tem que tirar aquilo que não tá bom, tem que podar. Outra coisa, para que a poda é necessária? Olha, presta atenção nisso daqui. Isso aqui, para mim, isso aqui foi tremendo. A poda, ela controla, presta atenção, a poda controla e direciona o crescimento. A poda controla e direciona o crescimento. É como se quando a plantinha ali vai crescendo, ela começa a perder o formato. Ela começa a tomar rumos ali que não tá legal. Começa a ir para um lado que não é aquele lado que é para ela ir. A poda, quando ela vem, é para trazer limites. Ela controla e redireciona o crescimento. Quando o apóstolo Paulo poda o apóstolo Pedro, é para redirecioná-lo. É para trazê-lo novamente ao formato, a forma original do evangelho da verdade que foi pregado pelo mesmo Jesus. Para os dois. Então, quando o apóstolo Paulo vem com a tesourinha em Pedro, ele vem para redirecionar, porque Paulo sabe o potencial de Pedro, Paulo sabe o nível de Pedro, Paulo sabe que Pedro não chegou agora no evangelho. Paulo sabe a maturidade, a bagagem que Pedro tem. É por isso que a poda só vem para quem é maduro. A poda só vem para quem é maduro. Quando o apóstolo Paulo pega a tesourinha e vai podar Pedro, é para redirecionar o crescimento, porque senão perde o formato. Pedro estava perdendo o formato, porque ele estava sendo controverso. Uma hora ele sentava para comer com os gentios. Outra hora ele se levantava e fazia, não faço parte desse grupo. Gentios não pertencem ao povo de Deus. Como assim? Está perdendo o formato. Está crescendo para outro lado. A poda é necessária para controlar e redirecionar o crescimento, porque senão perde a forma. Você já viu? Deixa suas árvores crescer. Não sei se vocês tem árvore aí na calçada de vocês, mas aqui na minha cidade é muito comum. Toda calçada tem uma árvore, gente. Toda calçada tem uma árvore. E na minha casa eu sempre cresci com o meu pai, cuidando ali do jardim de casa. Tinha aquelas arvorinhas que ele costumava podar e ele dava forma para a árvore. Eu lembro que a árvore ela era cortadinha, uma árvore verdinha, bonitinha assim, ó. Ela era cortadinha, redondinha. Meu pai vinha com a tesoura e aparava. Porque quando começava a crescer, um raminho ia saindo para um lado, outro ia indo para o outro, ia ficando deformada. E quando a tesoura da poda passa, é para trazer o formato novamente. Quando a tesoura da poda passa, é para trazer um formato original. Se tá saindo fora, a tesoura da poda precisa passar. Olha só, a poda também ela é necessária para melhorar a saúde da planta. Para melhorar a saúde da planta. Meninas, até o nosso cabelo precisa ser, cortado para ter saúde. Deixa seu cabelo sem passar uma tesourinha ali, parece que fica assim, né? Precisa para fortalecer, para crescer. Precisa a poda para ter saúde. Precisa aparar ali para ter saúde. Porque senão vai se perdendo. Porque senão vai ficando ali, largado. Deixa eu te dizer, a tesoura da poda precisa passar em nós. A tesoura da poda precisa passar em nós para trazer saúde espiritual novamente. A tesoura da poda na mão do Senhor. Quando Ele autoriza a poda, nós não podemos correr da poda. A árvore, quando vai ser podada, ela fica no mesmo lugar. Eu já vi uma árvore sair correndo, que o jardineiro veio com a tesoura na mão. Ela se permite ser podada. Traz força. Exatamente. Nós precisamos dessa poda em nós para trazer saúde, vigor novamente, porque talvez, minha irmã, você está com a sua vida espiritual aí, cheia de galhos mortos, sem vida. Tá um peso. Parece que quando nós podamos uma árvore, parece que quando nós mexemos ali no nosso jardim e tiramos, aquelas folhinhas secas, parece que fica mais leve, não fica? Quando nós cortamos o nosso cabelo, não fica mais leve? Exatamente. Traz um renovo.
Traz um renovo. Exatamente isso, meninas. Traz um renovo, traz uma força, traz um vigor. Porque, sabe por quê? Às vezes nós vamos se acostumando com o formato errado. Às vezes nós vamos nos acostumando com o crescimento errado, com o crescimento para um outro lado, que não é o lado onde o Senhor deseja, o formato que Deus estabeleceu. Às vezes nós vamos perdendo a saúde espiritual, o vigor espiritual, a força espiritual, aí já não ora mais, já não lê mais a Bíblia, já não vai mais para o culto de oração, já não vai mais para uma evangelização, já não prega, já não... Começa a morrer. Precisa passar a tesoura da poda. Outra coisa, já embutido aqui, já embutido com o que nós estamos falando, a poda fortifica, né? Ela traz ânimo, disposição. A poda reduz o risco da queda e das quebras. A poda reduz o risco das quedas e das quebras. Presta atenção. Se o apóstolo Paulo não poda o apóstolo Pedro, ele deixa ele fazer. Vai falar assim, né? Ai, não, já é maduro na fé. Andou com Jesus. Nossa, ele andou com Jesus, eu não andei com Jesus. Ah, não vou chamar atenção, não. Não vou podar, não. Vou deixar ele fazer. Ah, ele sabe o que ele está fazendo. O apóstolo Paulo poderia ter pensado isso, mas não. O apóstolo Paulo já pegou a tesoura na hora. Já pegou a tesoura na hora e é face a face. É cara a cara. Passou a tesoura. Sabe por quê? Onde que o apóstolo Pedro ia chegar se ele não fosse podado ali? Onde que ia chegar essa atitude de Pedro se ele não fosse podado ali? Porque a atitude de Pedro estava contaminando outras pessoas, inclusive Barnabé. A atitude de Pedro estava contaminando outros judeus que começaram a olhar com outros olhos para os não-judeus, para os gentios. Se a tesoura de Paulo não passa ali em Pedro, onde isso daria? Poderia ter até uma divisão, e é onde, meninas? É onde tem os racha na igreja. Você já viu a igreja rachar? Você já viu? Já ouviu falar que a igreja rachou? Metade foi para um lado, metade foi... Por quê? Se o mesmo evangelho está sendo anunciado, não é uma mesma verdade? Não é a mesma palavra? Por que rachou? Porque faltou poda. Porque faltou cuidado. Porque estava sendo redirecionado para um lugar errado, um crescimento errado, num formato errado. Por que rachou? A tesoura da poda precisa vir sobre nós. A tesoura da poda de Deus precisa vir sobre nós para trazer um crescimento correto, para nos alinhar novamente, para trazer força, vigor, ânimo, para trazer um renovo de Deus. Olha lá, metade foi embora. É isso. Quantas igrejas racham, meninas? A gente vê igreja... Ah, a igreja rachou. Metade foi com um pastor, metade foi com outro pastor. Mas peraí. Qual que é a diferença? A palavra não é a mesma? O evangelho não é o mesmo? Jesus não é o mesmo? O que está sendo pregado então? Tem alguma coisa diferente? Agora, se nós lemos a palavra de Deus e já vemos que tinha essa treta aqui na igreja primitiva, agora você acha que mudou nos nossos tempos atuais? A treta hoje ainda é muito maior do que a treta que foi aqui, porque a treta que nasceu aqui já foi podada rapidamente e hoje. A treta que nasce, a gente faz o quê? Joga para debaixo do tapete. Não cuida não. Não poda não. Deixa ali. Vamos ver até onde vai dar. Ai, mas é porque o pastor renomado não pode falar. Não pode falar. Ele sabe o que ele está fazendo. Não chega ninguém ousado com a tesoura da poda de Deus na mão. Sabe por quê? Deixa eu dizer algo. A poda, ela sempre vai ser feita por uma outra pessoa. Por quê? Pega essa chave. Porque Deus sempre vai usar pessoas para nos podar. A poda de Deus em nós é através de outras pessoas. A poda de Deus em nós vem através de outras pessoas. E é por isso que muitas vezes nós não permitimos a poda.
Porque nós olhamos para outra pessoa que está com a tesourinha de Deus na mão para trazer a poda para a gente fala assim, o que ela pensa que é? O que ela pensa que é para querer vir me dar sermão? O que ela pensa que é para querer vir cortar minhas asinhas? A poda sempre vai ser através de uma outra pessoa usando a tesoura de Deus. Deus vai usar a vida de alguém para te podar, minha irmã. Deus vai usar a vida de alguém para te podar. E não adianta achar ruim, não. Porque eu já tive que engolir muito seco a poda da tesourinha vindo. Tesourinha que veio de Deus na mão de outra pessoa. Eu tive que engolir seco. Eu necessito dessa poda. Mesmo sem querer. Porque eu sei que vai doer. Eu necessito. E eu me sujeitei. Agora você precisa entender que a poda ela vai vir na mão de outras pessoas. A poda de Pedro veio através de Paulo. A poda de Pedro veio através de Paulo. Vamos comigo? Abra comigo. Provérbios 27. Só para você entender que Deus ele vai usar pessoas para te podar. E não é podar, é para cortar seu barato. E o podar não é para te prender. Não. O podar é necessário para te dar vida, vigor, te redirecionar. Olha isso daqui, Provérbios 27, verso 17. Provérbios 27, verso 17. Olha isso daqui. Como o ferro afia o ferro, assim um amigo afia o outro. Paulo e Pedro eram inimigos? Fala pra mim. Paulo e Pedro eram inimigos? Paulo e Pedro eram inimigos, meninas? É isso aí, Catiana. Paulo e Pedro eram inimigos? Fala pra mim, meninas. Porque às vezes a gente acha que a tesourinha da poda, né, vai vir na mão de quem não quer o nosso melhor, de quem não, né? Vai vir na mão do inimigo. Não, a tesourinha da poda vem na mão dos nossos amigos. Não, eles não eram inimigos. Pelo contrário, eles eram amigos de ministério. Só falavam para grupos diferentes, mas eram amigos de ministério. É igual um pastor que fala para um determinado público ser amigo de um pastor que fala para um outro público. Um pastor que fala para casais sendo amigo de um pastor que fala para homens. Uma pastora que fala sobre sexualidade da mulher, do casal, e uma pastora que fala sobre cura e libertação. Tem alguma diferença? São amigos. Talvez, né? Alguma amiga sua vai vir com a tesourinha da poda para te alinhar, para te ajustar, para redirecionar seu crescimento, para que você acelere o crescimento. Então, quando ela vier com a tesourinha da poda de Deus na mão, não corra, não fuja, não ignore, não olhe com desdenho, mas esteja ali pronta, disponível para que a poda do Senhor passe por você. Porque a poda do Senhor, ela vai produzir em você saúde, força, crescimento. Para quê, meninas? Para um frutificar abundante. Olha só, para que serve a poda? Continuando aqui. Então, nós vimos o quê? Que a poda, ela vem através das pessoas na qual nós nos relacionamos, dos nossos amigos. Porque com o ferro afia o ferro. Como o ferro afia o ferro... Parece até um trava-língua, né? Como o ferro afia o ferro, assim um amigo afia outro amigo.
Foi isso que o apóstolo Paulo fez com o apóstolo Pedro. Passou a tesourinha da poda para afiá-lo, para ajustá-lo, para não permitir que isso se estendesse e tomasse um outro rumo, uma outra direção. Agora, para que a poda ela é necessária? A poda ela é necessária para aumentar a produtividade de fruto. Porque se uma árvore frutífera produziu, para ela produzir novamente, precisa de uma poda. Precisa ali de fazer uma limpeza, deixar ela mais leve para a próxima estação de frutificação. Precisa passar a tesoura da poda, para que os frutos aumente a qualidade e a produtividade. Nessa estação, você produziu uma cesta de fruto. Uma cesta. Precisa podar para que na próxima estação você produza 2. Para que na outra estação produza 3. E assim vai aumentando não só a quantidade, mas a qualidade do seu fruto. Uma vida frutífera, entenda, uma vida frutífera tem a tesoura da poda passando por ela. Uma vida frutífera tem a tesoura da poda. Então não adianta quando você ver uma mulher de Deus frutificando, florescendo, crescendo, seus frutos alimentando outras pessoas, passou pela poda. Passou pela poda. Uma amiga podou, uma pastora podou que cuida, uma líder podou. Não fuja da tesoura da poda, porque a poda só vem para quem é maduro. Então, se você precisa ser podado, entenda: opa, eu tenho maturidade para isso. Eu me sujeito a isso. Quer ser frutífera? Quem quer? Quem que quer ser frutífera? Meninas, quem quer ser frutífera, bota um monte de frutinha aí. Cadê as frutas aqui, meninas? Vamos lá. Bota aí as frutinhas, vamos ver, ó. Uva, pera, melancia, laranja, limão, banana, abacaxi, maçã, pera, pêssego, cereja, morango. Bota as frutinhas aí. Quem quer ser frutífera? Bota as frutinhas aí. Olha lá quantas frutas. Quem quer ser frutífera? Quem quer ter o cesto cheio de frutos? Não é pouco não, muitos frutos. Então vamos lá. Quem quer? Quem quer? Então se prepare para a tesourinha da poda. Porque quem quer frutificar vai ter que passar pela tesoura da poda. Se não passar pela tesoura da poda, não produz fruto. O fruto vai diminuindo, a qualidade vai perdendo, vai produzindo cada vez menos. Então, se você quer ser uma mulher frutífera, se prepara para a tesoura da poda. Se prepare. E a tesoura da poda que vem não é do homem, mas é de Deus, para te centralizar, para te redirecionar, para que você cresça ainda mais forte, para que você cresça com a direção certa, para que tenha saúde, para que tenha vigor, para que o formato não se perca. Olha só, se você não for podado, o que acontece? Você vai contaminar. Se você não for podada, você vai carregar coisas desnecessárias. Se você não for podada, você vai carregar peso morto em você. Se você não for podada, você vai carregar coisas extras que vão pesar o seu galinho e vão prejudicar o crescimento do fruto. Na onde era para estar o fruto, tá tendo peso morto. Onde era para ter o fruto, tá tendo um galho seco. Se você não se permitir ser podada, você vai carregar peso morto. Você não vai ser frutífera. Você vai ficar carregando coisas velhas. Entenda isso daqui, mulheres. Nós precisamos abandonar aquilo que é o velho para o novo de Deus vir. Nós precisamos nos permitir a cada estação que o Senhor ele venha com a tesoura da poda em nós e limpe aquilo que precisa ser limpo. Se assim como o solo do nosso coração precisa ser cuidado, os ramos também. Aquilo que está crescendo em mim também. Aquilo que está brotando em mim também. Presta atenção. Responda para você mesmo. Não precisa, colocar aqui. O que em você precisa ser podado hoje? Ei, mulher de Deus, responda para você. Responda para você.
O que precisa ser podado em você hoje? O que precisa ser limpo em você hoje? O que precisa ser tirado em você? A tesoura da poda de Deus vai passar. E o que precisa tirar e eliminar da sua vida para que você tenha um crescimento e esse crescimento seja direcionado para uma frutificação e uma qualidade dos frutos ainda melhor? Talvez o que precisa podar em você seja, a língua, as palavras. Talvez o que precisa ser podado e tirado em você sejam os seus pensamentos negativos, contrários, pensamentos que não vai dar certo, sempre pessimista, tudo vem errado na mente. Talvez precise ser podado isso, talvez precise ser podado o seu comportamento, assim como foi podado o comportamento de Pedro. Talvez o que você precisa é a tesoura da poda, passando na sua maneira, no seu jeito. Pedro foi podado em seu comportamento e na sua atitude. E isso estava contaminando outras pessoas à sua volta. Isso estava contaminando outros judeus, Barnabé. Outras pessoas estavam vendo. Outras pessoas estavam sendo influenciadas pela maneira do comportamento dele. Então, permita que a poda do Senhor passe em você, para que você não contamine outros à sua volta. Para que você não contamine os de dentro da sua casa, para que você não contamine na sua igreja, para que você não contamine no seu trabalho. O que precisa ser tirado e podado de você? Responda isso para você. Tesourinha do Senhor tem que passar. Tesoura da poda tem que passar. Agora, isso daqui, meninas, uma chave preciosa para nós. Presta atenção nisso daqui. O Espírito Santo me falou hoje de manhã. Às vezes nós vamos ser ali resistentes à poda. Às vezes a poda vai nos assustar, Assim, quando a gente vê a tesourinha da poda, nós vamos ficar assustadas. Mas entenda uma coisa aqui, olha o que o Espírito Santo me disse. A dor da poda nem se compara com a alegria da frutificação. Meu Deus! A dor da poda não se compara com a alegria de você ver os seus frutos produzindo, crescendo com qualidade, com saúde, com força, com vigor, não enchendo apenas um cesto, mas 2, 3, 5, 10. A dor da poda não se compara com a alegria da frutificação. Então, se você quer frutificar, aguente a dor da poda agora. É um processo para que você cresça ainda mais forte, cresça ainda mais com uma direção, com uma qualidade, para que os frutos venham e esses frutos vão glorificar o Senhor. Abra comigo João 15. Nós já vamos encerrar. Aguenta aí mais um pouquinho. Hoje eu tô dentro do horário. João 15. João 15. Vamos lá, João 15, verso 2. João 15, verso 2. Vocês pegaram essa chave aqui, meninas? Que a dor da poda não se compara com a alegria da frutificação. Pegaram essa chave? Em nome de Jesus, pegaram aí? Guardou essa chave? Preciosa. Vamos lá, meninas. João 15, verso 2. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, o que ele faz? Ele corta fora. Que não está falando de poda, ele está falando que vai cortar, eliminar. Todo ramo que dá fruto, todo ramo que dá fruto, todo ramo que dá fruto, ele faz o quê? Poda. Para quê? Para quê? Para que produza
ainda mais. Presta atenção. Quando o apóstolo Paulo poda o apóstolo Pedro, não é porque o apóstolo Pedro não tem frutos, não tem bons frutos, ele tem. E o apóstolo Paulo sabe o potencial que ele tem de produzir ainda mais, é por isso que ele vem com a tesoura da poda. É por isso que ele vem e corta ali, poda as arestas, poda aquilo que não está certo. Tira fora. Ele poda, ele não corta e lança fora. Ele não corta e elimina. Não, ele poda, porque ele sabe o potencial de produzir ainda mais frutos. Quando a poda vier, entenda que é para que você produza muito mais. Se você já produz frutos, tenha certeza, a tesoura da poda vai passar para que você produza ainda mais, porque só poda aquele que dá fruto, para que produza ainda mais. Se você produz fruto, a tesoura da poda tem que passar para que você produza ainda muito mais frutos. Olha só, meninas, se você já declarou o que o apóstolo Paulo declarou aqui no verso 20 do capítulo 2 de Gálatas, se você já declarou isso, o que ele declarou? Capítulo 2, verso 20. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus. Se você fez essa declaração, se você entende que agora a sua vida não te pertence mais, se você entende que a sua vida não é mais sua, que a vida que você vive agora, você vive pela fé no Filho de Deus, se a vida que você vive agora é para glorificar o nome do Senhor, é para louvor da glória dele, entenda que se Jesus ele habita em você, se o Pai habita em você, a vontade do Pai é que tem que prevalecer. A vontade do Pai é que tem que te direcionar. E quando Jesus ele fala em João 15, ele está falando do Pai, do agricultor, do lavrador que vem e poda. Então, se Cristo habita em você, se você está firmada ali, conectada nessa videira, não impeça o trabalhar de Deus. Não impeça o trabalhar do agricultor. Não impeça o trabalhar do lavrador, porque ele sabe o que é melhor para você. Se a sua vida está enraizada e conectada na videira, assim como o apóstolo Paulo declara, não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim, agora estou conectada na videira, agora estou conectada com o Senhor. Então não impeça a vontade dele sobre a sua vida, porque ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe o seu potencial de produzir mais frutos. Ele sabe o seu potencial de crescimento, mas ele precisa direcionar isso para que seja ainda maior e melhor. Amém, meninas? Glória a Deus em nome de Jesus. Nós estamos em uma semana onde nós estamos estudando o livro de Gálatas. Se você perdeu a live de ontem, assista, porque logo eu vou tirar ela do ar daqui do Instagram, vai ficar só apenas no YouTube. A de hoje também eu vou subir pro YouTube, não vou fazer simultâneo, não gostei, meninas, achei muito estranho. Então eu vou fazer aqui e depois eu subo pro YouTube, ok? Mas eu vou tirar daqui do Instagram. Aí lá vocês conseguem compartilhar com mais pessoas. Amém? Essa palavra fez sentido para vocês? Perdão. Fez sentido para vocês essa palavra? Dá um glória a Deus. Dá um aleluia para eu saber. Outra coisa, avisos agora, meninas. Geralmente nos avisos todo mundo vai embora. Não vai embora não, fica no aviso. Fica no aviso. Nós estamos numa semana então de lives, onde nós estamos aprendendo sobre uma vida frutífera. Ontem nós falamos sobre o solo, hoje nós falamos sobre a poda, né?
A poda, ela vem com uma maturidade. A poda, ela vem porque você tem potencial. E nós vamos continuar falando sobre isso a semana toda, uma vida frutífera. Então tem chaves do céu, direcionamentos para nós durante a semana toda até sábado. E nós vamos concluir no sábado a leitura do livro de Gálatas. Então essa semana será isso. Semana que vem, o que nós vamos ter de especial? A aula, né? Que é uma aula só. De liderança feminina, você mulher de Deus que está aqui, que você tem um chamado para liderança, você tem um chamado para liderar mulheres ou liderar algum grupo específico e você se sente ali despreparada, se você quer obter mais conhecimento, eu vou ofertar para vocês uma aula grátis. Isso daqui é grátis, tá, meninas? Não vou cobrar absolutamente nada. Se eu fosse cobrar, teria que ser um valor assim, olha, pro conteúdo que eu vou entregar para vocês. Seria um valor, não seria baixo não, porque eu vou entregar realmente chaves preciosas para vocês liderar com propósito. Então, se você quer um crescimento na sua liderança, se você quer uma direção, se você tem dúvidas sobre liderança, vem estar junto comigo nessas aulas. Estou ofertando isso daqui porque é o meu mês, né, meninas? Vocês sabem, né? Vocês não vão esquecer, tá? É o meu mês. E eu quero ofertar isso aqui para vocês. Então, eu me propus esse mês com o Senhor, de tudo aquilo que eu já faço, eu fazer ainda mais, uma entrega ainda maior. Então, eu vou ofertar para vocês esse curso, essa aula, vai ser uma aula bem completa, sobre liderança com propósito. Então, se você é uma mulher que lidera outras mulheres, diaconato, se você lidera... Ai, Jesus, esses anúncios do YouTube é complicado. Se você lidera qualquer grupo na sua igreja, no seu trabalho, ou se você não é líder, mas deseja ser líder, quer aprender para se tornar uma líder em potencial, vem estar junto comigo. Eu vou deixar o link para você entrar no grupo lá nos stories. Não é ao vivo, não é para todo mundo, é só para quem estiver dentro do grupo. O link vai ser enviado dentro do grupo. Nós vamos fazer uma sala fechada, um ambiente exclusivo, só para nós falarmos sobre liderança com propósito. E quando você vir para a aula, que vai ser segunda-feira, dia 8, você vem com as suas dúvidas anotadas. Tudo que você tiver dúvida, anota, porque nós vamos estar ali juntas e você vai perguntar. E se eu souber, né, te responder a sua dúvida, com certeza será um prazer eu te ajudar e te orientar nisso. Então, só vai participar da aula quem estiver dentro do grupo. Não vou fazer ao vivo, não vai ser aberto, é só para quem estiver dentro do grupo. Como que faz para você entrar no grupo? Vai lá nos meus stories, tem o link lá, vou deixar hoje de novo, todo dia, até domingo eu vou postar, até na segunda, né, porque a aula é na segunda noite. É uma aula só, mas é uma aula completa, então venha preparada, tá bom? Venha preparada, venha com as dúvidas anotadas, venha pronta para receber, se preparar aí para que você cresça, frutifique ainda mais em nome de Jesus. Amém, meninas? Glória a Deus. As lives também vão subir para o YouTube. O que mais que eu tenho para falar para vocês? Os PDFs vão estar disponíveis, logo logo vou soltar aqui para vocês. Eu quero muito que vocês adquiram esses PDFs. São, assim, conteúdos da palavra de Deus, conteúdos, assim, que o Espírito Santo me entregou, vão ser muito pontuais, assuntos, assim, necessários para nós, que vai trazer um crescimento, não só emocional, como espiritual, muito. Tudo ali detalhado, com os versos, os textos bíblicos, as chaves, tudo certinho, meninas. E eu quero que vocês adquiram. Por quê? Esses PDFs eu vou soltar para vocês abençoar a minha vida. Eu estou abençoando, né, a vida de vocês com essa aula. E eu vou liberar os PDFs para vocês adquirirem. Não vai ser um valor alto, vai ser um valor baixo. Então você pode adquirir uns 2, 3, quantos estiverem disponível ali. E vocês vão estar ofertando, abençoando. Vocês vão estar fazendo o quê? Regando o meu ministério. Regando o meu ministério. Eu não preciso, eu já falei pra vocês que eu não uso nenhum valor do que eu vendo aqui, do que eu trago aqui pra vocês, pra mim, tá? Então, todo o valor de curso, de mentoria, de tudo que eu vendo aqui é pro ministério. Não é pra mim. Então, é pra eu alcançar mais pessoas, pra eu levar a palavra de Deus adiante, porque hoje tudo envolve custo.
não é, meninas? Tudo envolve custo. Então, se você adquirir esse PDF, você já vai estar abençoando o meu ministério. Eu quero que você entenda que eu sou frutífera, eu estou plantada em uma terra fértil, eu produzo frutos para a glória de Deus. Então, quando você compra, quando você abençoa o meu ministério, rega o meu ministério, você também recebe da porção que o meu ministério ele produz. Você também recebe ali um pouco do fruto que eu estou produzindo para a glória de Deus. Então, meninas, colaborem, comprem aí, envia para as amigas, sabe? Um preço assim, meninas, baixíssimo. E eu conto com vocês para abençoar o meu ministério. Não estou pedindo oferta, não estou pedindo nada. Entendam isso, pelo amor de Deus. É algo que vocês vão ofertar no meu ministério, só que vocês vão receber um conteúdo em troca, tá bom? Vocês vão receber um PDF completo, cheio da palavra de Deus, para vocês aí aprenderem sobre a palavra de Deus, sobre o emocional. Meninas, tá lindo os PDF, meu Deus, eu fico assim impressionada. Quanta coisa maravilhosa. E também, meninas, o meu tempo de produzir tudo isso daqui. Então, vocês valorizem em nome de Jesus, hein? Quero vocês todas lá regando meu ministério, abençoando e também sendo abençoada em nome de Jesus. Vocês estão semeando, eu creio que vocês vão colher aí 100 por 1 em nome de Jesus. Eu vou disponibilizar, vai ser um link, tá? Vocês vão comprar ali, pode ser Pix, pode passar cartão. Vocês podem comprar quanto vocês quiserem, pode enviar para uma amiga comprar, para uma irmã, fica à vontade, tá? Vai ser para um link, quando tiver liberado esse link, e eu vou apresentar os PDFs aqui para vocês, mas vai ser esse mês ainda, então se prepara, tá bom? Acredito que lá para semana que vem, na outra já está disponível, porque eu tô produzindo tudo, eu tô lendo, tô revendo, tudo sou eu que estou produzindo. Conteúdo que o Espírito Santo me entregou, estou passando tudo pro PDF para te entregar. Então, meninas, valorize em nome de Jesus, tá bom? Meninas, amanhã estamos aqui novamente. Compartilha essa live, curte, envia aí, chama as mulheres de Deus, porque essa semana é uma semana especial. O Senhor vai nos fazer frutificar se nós estivermos aqui dispostas a receber a poda do Senhor, os cuidados dele sobre nós. Amém, meninas? Tem alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta já para nós encerrarmos? Muito maravilhoso todo ensino. Glória a Deus. Glória a Deus. Todo ensino da palavra é precioso. Eu valorizo muito o ensino. Eu valorizo muito o ensino. Eu amo ensinar. Eu amo aprender e amo ensinar. É uma característica do meu ministério. Mas para que eu chegasse aqui, eu tive que ficar muito tempo sentadinha só aprendendo. Muito tempo. O PDF você só vai enviar depois da aula. O PDF da aula, se eu conseguir antes, eu envio antes. Não vou enviar depois, Abigail. Muita coisa para eu produzir aqui sozinha. Tá? Se eu conseguir, eu envio antes. Se não, só depois mesmo. Amém, meninas, amém. A poda é para quem está há tempos na igreja. A poda é para quem já está em Jesus, não é a igreja, tá? Jéssica, a poda é para quem já está em Jesus. Se ele acha necessário, ele vai passar a tesoura da poda. Ele vai usar outras pessoas para que venha a poda sobre você. É para quem já está em Jesus, tá? Gratidão. Não sei mexer direito, estou aprendendo. No quê? No Instagram? Aleluia, meninas, vou embora. Amanhã tô de volta. Vocês vão estar junto comigo amanhã, 8 da manhã, tá bom? Não falte, não se atrase, prepare a mesa. Lembra o louvor de hoje? Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda. Chama Emaús o louvor para quem tava perguntando, tá bom? Glória a Deus. Beijo no coração. Amo vocês, porque eu amo vocês. Eu estou aqui essa semana toda com muito conteúdo para sua vida, para te fazer ser uma mulher frutífera em nome de Jesus. Tchau, meninas. Fica na paz. Até amanhã, em nome de Jesus.